Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar. Hoje, 20 de julho de 2014, o programa volta e volta com força total. No programa de hoje, o nosso bate-papo sobre futsal em Picos, um sucesso. A Copa Piauí não vai acontecer. Vamos saber por que deixou de acontecer a Copa Piauí de 2014. Falar da situação crítica do Flamengo. E hoje, a estreia do River no Campeonato Brasileiro da Série D. Em nossos estúdios, a presença de J. Araújo, Gilmar Silva e Neila aqui conosco para debater o esporte piauiense. Então, não sai daí porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, o Esporte 10 volta e volta com força total, debatendo o esporte piauiense, o esporte olímpico, o esporte amador, enfim, o esporte profissional. J. Araújo já faz parte praticamente da casa, Gilmar Silva fez toda a bancada Brasil e a Neila, nossa convidada especial. Neila, bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui. O Esporte 10 chega para falar do esporte piauiense e principalmente do nosso futebol. Bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia a todo mundo que está ligado aqui na Antena 10 e no Esporte 10. E acho que realmente o momento da gente falar do esporte piauiense pelo que a gente está vendo também do futebol piauiense, o que está acontecendo nesse momento. Gilmar Silva já fez parte do Esporte 10 na primeira versão. O Esporte 10, Gilmar, sempre levando esporte amador, esporte olímpico e dando destaque também ao esporte profissional. Chega agora para trazer uma nova versão, uma nova versatilidade. Verdade, Sidney. Bom dia a você, bom dia a todos. Esporte 10 é um programa que marcou na televisão do Piauí, está voltando com muita força para debater o esporte profissional, o esporte amador da capital do Piauí, enfim. Eu acho que quem ganha é a coletividade, é o povo piauiense, na volta realmente sensacional do Esporte 10, Sidney. Jotinha, bom dia, Jota. Hoje nós temos o River estreando, vamos falar sobre Copa Piauí, que era para acontecer com 6 clubes, só 2 equipes se inscreveram e nada de competição. Bom dia, Jota. Bom dia, Sidney, bom dia a todos. E falar também da situação do Flamengo, né? Situação lamentável que o Flamengo vem passando. Vamos falar também do futsal que ganha destaque, a região sul do estado também ganha notoriedade por ter vários eventos, assim como a Copa Norte, do norte do estado, em Picos, essa competição que vai chegar ao seu final no próximo final de semana, enfim, a gente vai discutir tudo isso dentro do Esporte 10 de hoje. Olha, o Jotinha já me deu o primeiro gancho. O primeiro gancho é falar do futsal. Na cidade de Picos, o Bita trabalha forte e com muita organização e o futsal lá está chegando à sua reta final. No próximo dia 26 irá acontecer a final da 4ª Copa Picos de Futsal. Ao todo foram 28 equipes, sendo 57 jogos, com 10 equipes de Pernambuco, uma do Ceará e 17 do estado do Piauí. Competição que chega na sua reta final, dia 26 é a grande final, onde 2 equipes vão disputar, 2 equipes que melhores se comportaram, as 2 equipes que melhores contrataram nessa competição, que foi Santos Trindade, uma equipe do Pernambuco, e enfrentando a equipe do Piauí, que é a equipe do Libor Eventos da cidade de Picos. Foram 3 meses de competição, com uma bela premiação para o time campeão. A maior premiação é do futsal nordestino. No ano passado foram 15 mil reais, esse ano 20 mil. Então todos os anos o futsal picoense, a Copa Picos de Futsal, a gente aumenta a premiação em 5 mil reais. O organizador Bita, presidente da Liga Esportiva Amadora de Picos, destaca o trabalho e a qualidade técnica das equipes durante a competição. Equipes da cidade de Parambu, equipes da cidade de Araripina, equipes de Trindade, equipes de Petrolina, equipes de Afrânio, no Pernambuco, buscam em disputar essa competição pelo nível técnico. Então, o atrativo e a satisfação que fica para a gente que organiza essa competição é a cada ano a gente deixar essa competição mais disputada. Com o final do futsal, o trabalho agora é no futebol de campo, no torneio da Copa do Sertão. A grande pedida dos desportistas da cidade de Picos é a Copa do Sertão, com 32 equipes de muita qualidade, onde já está confirmada a equipe do Maranhão, equipes do Pernambuco, equipe do Ceará e o restante do estado do Piauí. Olha, tá aí de parabéns o Bita pelo trabalho que faz lá em Picos. Agora vai para o campo com apoio total da Federação de Futebol do Piauí. Ele nos enviou aqui o convite da grande final que vai acontecer lá na cidade de Picos. Nós vamos fazer um jeitinho de comparecer à cidade de Picos para prestigiar o nosso querido Bita dentro desta competição. No que o Bita falou, deu para observar que a organização e várias equipes irão disputar. Futebol de campo, pelo menos 32 equipes irão disputar esse torneio lá na cidade.
A Copa Piauí iria acontecer com 6 equipes, 4 do interior e 2 da capital. Apenas 2 equipes da capital se inscreveram. E uma delas, o Flamengo e o Piauí, estão brigando pela única vaga que resta para a Copa do Brasil. O Parnaíba, que até então era o campeão piauiense, não se inscreveu. Vamos saber por que o Parnaíba ficou fora da Copa Piauí. O Parnaíba Esporte Clube deve ficar de fora da Copa Piauí de 2014, abrindo mão da possibilidade de conquistar uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Vamos ter essa reunião hoje para confirmar a desistência, né? Porque na realidade não tem como a gente participar, não tem recurso. Eu particularmente hoje tinha muita vontade de ter condição para que a gente pudesse participar. Se eu tivesse um pouquinho de condição, eu colocaria a equipe de Parnaíba, porque eu acho que representa a cidade de Parnaíba, mas nós não conseguimos o apoio que a gente esperava conseguir hoje à tarde também, e acho muito difícil a gente participar. O Conselho Deliberativo do Tubarão contesta a alegação de que o Ministério Público estaria impedindo o repasse da verba do convênio com a Prefeitura. Infelizmente as portas foram fechadas, né? Tentamos fazer alguns contatos com o prefeito municipal e agendado já uma reunião e infelizmente essas reuniões foram adiadas e não seria liberado mais nenhum recurso esse ano. Atualmente, o Parnaíba tem uma dívida estimada em R$300 mil, tendo como principal patrocinador a Prefeitura Municipal. Para tentar amenizar a crise financeira, o time do Parnaíba chegou a alugar sua sede administrativa. Mas o volume de recursos ainda é insuficiente para manter o time jogando. Para a diretoria e principalmente para a torcida fica a decepção e a esperança de que o ano de 2015 possa ser mais proveitoso para o Tubarão. Só quem perde com isso é o público, né? E principalmente aquele que gosta do esporte, que sempre frequenta os jogos do Parnaíba. Fica muito difícil só para manter o comércio aqui de Parnaíba. Comércio muito fraco, o patrocínio. É muito complicada a situação aqui do esporte do Piauí, principalmente Parnaíba. Não está muito bom, né? Mas quem sabe no ano que vem, né, esteja melhor, né, a situação, né? E olha que o Parnaíba vem embalado, conquistando títulos, a torcida sempre lotando os estádios. Infelizmente, eu acho que faltou planejamento. Vamos já debater este assunto. Outra equipe que fica fora também, e é uma equipe forte da região norte, a equipe do 4 de julho. Mas quem vai trazer as informações é Valdo Silva. Bom dia, Valdo. Bom dia, Sidney. Bom dia, telespectadores do Esporte 10, aqui pela TV Antena 10. Nós vamos conversar agora com um dos dirigentes do 4 de julho a respeito da situação do time na Copa Piauí. Seu Nunes, por que o 4 de julho não vai participar? Quais as principais dificuldades do time nesse momento? Bom dia. Na verdade, as dificuldades são já vistas pelo torcedor do 4 de julho, são financeiras mesmo. E o período também coincide com o período político. E nós já vimos, já discuti isso com o próprio dirigente, o presidente da federação, Cesarino, e outros dirigentes. Essa Copa Piauí, ela é deficitária demais, ela dá muito prejuízo. A cada vez que o 4 de julho participou, ele foi prejudicado, porque ela só dá prejuízo. O torcedor nunca entendeu que é uma vaga para a Copa do Brasil, que é muito importante para os clubes do Piauí, e essa é um atalho para chegar a essa vaga, que é muito difícil durante o campeonato. E nós já foi conversado, eu não conversei, mas outros dirigentes conversaram com o poder público. Ele não pode ajudar dessa vez. Temos que agradecer que ele ajudou no campeonato, cumpriu com o que prometeu. E o campeonato piauiense, nós, graças a Deus, pagamos tudo, não ficamos devendo a ninguém. Mas sem dúvida a Copa Piauí nos deixa um débito muito grande. E a outra coisa também é o seguinte: nós, durante o campeonato, fomos informados pelo presidente e diretores da federação que os clubes do Piauí teriam que usar o símbolo, a logomarca do governo do estado, que aquela logomarca daria direito a um repasse aos clubes do Piauí. Não sei o valor, falava em 50 mil, mas não sei. E de forma que, com a classificação do River do Piauí, esse dinheiro, embora tenha havido a mudança de governo, esse dinheiro foi passado apenas para os 2 clubes. Não sei o valor, porque foi feito em forma de compra de renda. Aquelas 2 rendas foram pagas. Me falaram em 100 mil em cada renda, eu não sei, não tem um valor real. Isso aí, se tivesse saído esse valor, seria um valor importantíssimo e nós teríamos como, pelo menos, formar um time. Dessa forma,
não tem como 4 de julho, é financeira mesmo a situação, só dá prejuízo a Copa Piauí, principalmente quando é na época de política, porque o torcedor vai valorizar a política. Portanto, aí o 4 de julho fora, confirmado aí a não participação do 4 de julho de Piripiri na Copa Piauí, que dá vaga para a Copa do Brasil. Com você, Sidney. Tá certo, obrigado, Valdo, pelas informações. Além do 4 de julho do Parnaíba, o Barras e o Coriçaba também estão de fora da Copa Piauí. Enfim, a Copa Piauí não vai acontecer e eu fui até a Federação de Futebol do Piauí ouvir o presidente Cesarino Oliveira. Vamos conferir quais foram as declarações do presidente da FFP. Desde o momento em que assumimos, melhora o nosso futebol em relação de você olhar o campeonato, público e renda. No primeiro ano houve um acréscimo para o segundo e como para o terceiro campeonato. Isso ainda não é o ideal, porque nós precisamos ter estrutura no nosso futebol. As estruturas que possam não ser sazonal, que elas sejam permanentes e planejamento. Então, nós temos que incutir e procurar fazer com que as nossas equipes possam saber como eles vão obter recursos. Nós temos que aproveitarmos esse segundo semestre, esse momento de reflexão do futebol brasileiro e procurar incutir e fazer com que isso aconteça no futebol do Piauí. E que se aproveite e tire lições. A perca do Brasil da Copa do Mundo, a sua classificação a quarta colocação, de que isso sirva de lição, de que nós possamos tirar, aprender, né? E esse aprendizado de reflexão, que neste momento já tem que nós começarmos, repensarmos o futebol brasileiro em termos de mudanças. Tem momentos que tem futebol demais, né? E isso faz com que o torcedor possa escolher. E a qualidade também no futebol, né? Já que tem momentos que o nosso calendário fica imprensado demais e o torcedor resolve escolher aqueles jogos que são mais importantes. No nosso caso aqui, nós precisamos motivar mais, precisamos ser mais profissional. Precisamos ser mais profissional não, precisamos ser profissional. No tocante ao futebol, coisa que nós não somos. Porque nós temos que ser profissional, né? Para o pequeno, o médio e o grande patrocinador poder ele vir e parcerizar. Nós não temos essa parceria por absoluta inércia, né? Nós não temos trabalho, nós não temos profissionais cuidando fazendo esse trabalho junto aos nossos clubes, né? E isso, claro que não dá a credibilidade que é necessária. Tá aí as palavras do presidente Cesarino Oliveira sobre a atual situação do futebol brasileiro e principalmente do futebol piauiense, que realizou no primeiro semestre um campeonato piauiense que foi um sucesso, mas que não conseguiu realizar uma Copa Piauí e nem mesmo a segunda divisão. Neília do Rego Monteiro, jornalista, tribuna do Piauí, faz também esporte na FM Universitária. Situação crítica do nosso futebol, uma simples Copa Piauí, não conseguimos realizar nem mesmo uma segunda divisão. Enquanto aqui no Maranhão começa na próxima quinta-feira, dia 24, a segunda divisão. Situação muito ruim do nosso futebol, ainda mais por ser uma Copa Piauí, um torneio que é importante, é o segundo maior torneio do nosso futebol. E que dá vaga para a Copa do Brasil. Justamente, dá vaga para a Copa do Brasil e a gente vê, em parte, o desinteresse das equipes em participar. Na verdade, o desinteresse em participar já segue do início da temporada, já que não existe um planejamento. A gente já tem um calendário do futebol piauiense desde outubro do ano passado. E aí as equipes não conseguem se planejar para um ano inteiro, fica complicado. Para chegar às vésperas do torneio, a gente não ter torneio, não ter movimentação. O pior de tudo isso é que quando parecia que o futebol piauiense poderia se reformular, a gente chega em 2014, um ano que o futebol piauiense parecia que também ia ser um sucesso, tem a motivação da Copa do Nordeste próximo ano, correto. E aí a gente tem esse baque grande nas equipes, e aí fica complicado. Fica, na verdade, a pergunta de como é que vai ser o nosso futebol em 2015, já que provavelmente o nosso segundo semestre não vai ter muita movimentação. Eu cheguei até a frisar que eu tenho receio de que em 2015 nós possamos ter um triangular no Campeonato Piauiense entre River, Flamengo e Piauí, porque
O torcedor piauiense, a crônica esportiva, os dirigentes reclamavam porque nós não tínhamos um calendário completo. 2014 tem um calendário completo e eles mesmos quebraram o calendário, fizeram apenas o Campeonato Piauiense. Justamente. O Cesarino foi uma semana inteira, claro, de críticas aos dirigentes, a gente também faz pela essa falta de planejamento, mas acho que também está na hora da federação começar a se impor mais, porque a gente está vendo os times, a maior parte deles tem essa dependência do poder público. Aí chegando esse período de eleição, ninguém pode receber dinheiro e aí fica todo mundo com o planejamento por água abaixo. Então a federação tem que agora fazer com que essas equipes vão atrás de alguma maneira de se movimentar. Não tem como mais o futebol piauiense ficar dependendo dessas equipes para poder sobreviver. E no próximo bloco vamos conferir tudo sobre o Flamengo. O Flamengo é outro clube que vive em situação complicadíssima para a temporada de 2014. Gilmar, na entrevista do Cesarino Oliveira, ele deixou claro, falta profissionalismo. Nós temos o Parnaíba, que é uma equipe forte, o 4 de julho, que é uma outra equipe forte, mas que tem como grande patrocinador as prefeituras e nunca correm atrás de grandes empresas para estampar na camisa e ajudar o clube, Gilmar. É lamentável, Ciro, não a realização da Copa Piauí. A Copa Piauí, que a primeira versão dela foi em 2006, foi um sucesso, né? O River foi campeão. E em 2012, né? Uma grande Copa Piauí, o Flamengo vencendo o River 3-0 e o ano passado também vencendo o Piauí Esporte Clube. Mas eu boto uma meia-culpa, lógico, os dirigentes tem que se planejar, é uma realidade. Mas a política está muito inserida no futebol do Piauí, Sidney. Se candidato B candidato a algum cargo público e o outro, filho de um outro candidato também, a prefeitura já não ajuda. Isso aí não é legal pro futebol. Porque política, não é só no Piauí que tem no segundo semestre agora. A política ela vai existir no Brasil inteiro, dia 5 de outubro. Eu vejo que há uns interesses realmente dos dirigentes e também das prefeituras que não querem patrocinar os clubes, mas é uma culpa dos dois, tanto do dirigente do clube, que não se planejou em viver só por prefeitura, mas também tem a culpa do político também, né, que olha muito o lado político. Eu posso até estar enganado, mas eu vou tirar um pouquinho da culpa das prefeituras pelo seguinte. Todos sabiam que existiria Campeonato Piauiense pelo semestre, Copa Piauí. Por que fazer um convênio de apenas 3 meses? De apenas uma temporada? E outra coisa, o poder público não tem obrigação nenhuma de patrocinar futebol profissional. Verdade. Não tem porquê essa desculpa. Já tinha falta esse planejamento? Diga, Gilmar. Não tem, eu concordo realmente com você que não tem, mas eu acho que o esporte, o futebol, ele faz parte da cultura também de um povo, ou na capital ou no interior. E às vezes você gasta com festas, enfim, com muita coisa que às vezes é bem pior. Eu acho que o futebol, sim, ele é importante, sim, que tenha realmente a ajuda do poder público também. Jota, tua opinião sobre a situação do Barras, do Coriçaba, do 4 de julho, do Parnaíba, que tem como nós temos que ser realistas, tem como maior patrocinador são as prefeituras e hoje eu já fiquei sabendo que os presidentes são opositores aos prefeitos. Meu irmão, ir contra a maré. Para você ter uma noção exata, dos 5 clubes do interior, só o Caiçara tem apoio da Prefeitura de Campo Maior. Parnaíba, oposição ao prefeito Florentino Neto. Em Floriano, oposição ao prefeito Gilberto Júnior. Piripiri, oposição ao Odival Andrade. E em Barras, ao prefeito Edilson Capote. Isso é um exemplo crasso de que como o futebol é tratado também pelo poder público. Também até certo ponto. Jota, só corrigindo um pouquinho, com relação à base, eu conversei com o Laércio Vinícius, que é o presidente do clube. Goza de um bom relacionamento. Tem. O base foi a questão mesmo de trabalhar somente o próximo ano, né? Ele disse que não teria interesse. O Barras não deve jogadores, salário de jogadores. O Barras, o atual presidente, o Laércio Vinícius, tem o apoio total do prefeito, do Edilson, né? Mas foi o próprio Edilson, não vamos colocar isso somente. Ele até teve uma desculpa, que eu não acredito, questão de um muro lá que caiu lá do estádio até agora. O muro impediu. Mas eu acho que isso complicado. Não, até porque o último jogo de classificação do Barras, o Barras jogou em Piripiri. E poderia jogar em Cabeceira em outro José de Freitas, não dá pra... Não tem desculpa. A questão é que ele não quis mesmo investir, ele é o principal parceiro do time e somente para 2015 agora. Até para endossar, também, você tocou no Maranhão, o Maranhão vai ter a Série B e a Copa União, tá? A cidade de São Luís que dá a segunda vaga para a Copa do Brasil. E todo mundo participando. No Ceará, vai começar a Copa Fares Lopes e a 3ª divisão. Para você ver como é que são tratados ou é tratado o futebol nos outros vizinhos, enquanto aqui a gente é refém do futebol de 3 meses e passa 9 meses tendo que se virar
para levar notícia para o torcedor ir para o estádio, acompanhar seu time, que isso, até certo ponto, o futebol da capital são os heróis, porque não temos apoio de prefeitura, apoio de governo do estado, uma vez ou outra, e olhe lá, é bom que se entenda isso, mas o poder público do município, lamentavelmente, não ajuda, só dá o estádio Lindolfo Monteiro e dá daquele jeito. É verdade, olha, o tema principal, planejamento. E no próximo bloco, gente, o próximo bloco, Flamengo, situação crítica, não tem planejamento, não tem sede, não tem clube. Tem uma casa onde as taças são guardadas e muitos problemas, entre eles a da secretária Dona Lúcia, que tem um débito de mais de 14 mil reais junto à equipe do Flamengo. Então, no próximo bloco, tudo sobre a equipe do Flamengo. Não sai daí, o Esporte 10 volta já já.